E aí, pessoal? Beleza? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está com fogo de Deus no coração diz amém. Agora diz assim: sim, eu estou. Amém. Quem ama Jesus, dá um glória bem forte assim. Quem ama Jesus aqui? Ô, glória! Amém. Família, primeiramente sejam todos bem-vindos. Você que está vindo pela primeira vez, quem está vindo pela primeira vez no Movimento Reviva aí? Aí, ó, a irmãzinha já apontou para os irmãozinhos dela. Sejam bem-vindos, meus irmãos, seja bem-vinda. Você que está vindo pela primeira vez também, viu? Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa ter uma excelente noite, como a gente já está tendo aqui, certo? Amém ou não? Gente, é o seguinte, semana passada, quem veio ao encontro do Reviva? Semana passada. Também vim. Então, semana passada, lembra, né? O fogo deverá ser alimentado. E hoje a gente vai conversar com vocês a respeito sobre vocações. Só que beleza, hein? Mês de agosto, aqui no Brasil, no mês de agosto, isso não é a nível mundial, mas é a nível nacional. A CNBB coloca como o mês de agosto sendo o ano vocacional. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vocações. Assim, de modo geral, só para falar uma coisa, a gente aqui no Reviva tentamos algumas pessoas, alguns padres, alguns religiosos para vir falar com vocês, mas né, como a gente não conseguiu os melhores, eu vou estar aqui com vocês conversando, tá bom? Brincadeiras à parte, mas para a gente hoje vai ser bem gostoso a gente falar sobre vocações, mas antes da gente começar a entrar no assunto específico, meu amigo Robinho vai me dar uma ajuda aqui, e aí eu queria provocar aqui em vocês, para a gente fazer uma grande provocação dentro do nosso coração, a gente colocar para fora o grande sim da vida, certo, Robinho? O grande sim da vida, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês, senão não dá pra gente, senão não dá, não, dá sim, tá aqui pra mim assim, ó, lógico que dá. Fala pro seu irmão assim, lógico que dá. Fala assim pra ele e pra ela, o seu sim precisa ser verdadeiro. Verdadeiro. Entendeu? Então tá bom. Então, se vocês entenderam, digam sim. Vocês entenderam? Então tá bom. Eu achei meio fraco. Sim ou não? Então a gente vai precisar dessa ajuda de vocês. Eu digo sim. Todo mundo? Sim. Sim. Eu digo? Eu digo sim. Sim. Mais alto. Sim. Vamos lá, Robinho. Eu digo sim para Jesus. E eu digo? Eu digo sim. 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 Bem fácil, né, Robinho? Pelo amor Muito de Deus. fácil. Muito fácil. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Para Jesus eu digo. Agora que a gente já treinou, a gente vai fazer de novo, certo? Só que eu quero que esse sim, agora, não pode ser um não. Olha que sem vergonha. Não pode ser um não. Tem que ser um sim agora de pra fora. Vocês já aprenderam, então vocês sabem que você tem que falar um sim pra fora. Vamos lá? Mais uma vez? Sim ou não? Eu digo sim. Alto. Sim. Sim. Eu digo sim. 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 Olha pro irmão. Eu digo sim para Jesus. Olhando para ele. Eu digo sim. Sim. Mais uma vez. Eu digo sim, sim, sim. Vamos lá. Eu digo sim, sim, sim. Com força. Eu digo sim para Jesus.
Eu quero ver o meu lado esquerdo aqui, ó. Meu lado esquerdo. Eu digo sim. Meu lado direito. Todo mundo. Eu digo. Eu quero ouvir as mulheres. Mais alto. Vamos lá. Os homens agora, vamos ver se eles estão com a voz. Vai. Força, homem. Eu digo sim. Todo mundo para encerrar. Eu digo sim para Jesus. Eu digo sim. 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 Uma salva de palmas para Jesus. Faz barulho. Parabéns. Bom demais. Ô, glória. Gente, de verdade, olha só. Como é bom dar um sim. Não é verdade? Sim. Como é bom dar um sim de verdade. Como é bom dar um sim para a vida, um sim para Jesus. E é nesse meio, nessa atmosfera que entra a vocação nas nossas vidas. Vocês estão com a Bíblia aí de vocês? Sim! Que maravilha! E assim, gente, desde o princípio, isso é uma coisa que a gente vai falar aqui, Deus, Ele colocou nós essa chama do sim. Ó que beleza. Então, vocês que estão com a Bíblia aí, abram lá em São Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Quem achar vai falar? Quem achou? Ihu. Ah, é o Ihu. O Ihu é bom também. O Ihu é muito bom. Ei, Julião, hein? Olha lá. Posso ler? Misericórdia. O capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Para a gente começar falando desse tema tão especial, para todas as pessoas, a respeito de vocação, primeiro, antes de tudo, antes de ler o Evangelho, a gente precisa só compreender de maneira bem simples: vocação é um chamado. Chamado. Repete para o seu irmão aí. Vocação é um chamado. Vocação é um chamado. Deus nos chama. E como Deus nos chama, Como Deus nos chama, lá no versículo 26, vocês estão acompanhando, leiam comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada, a uma virgem desposada, com um homem que se chamava, da casa de Davi, e o nome da virgem era Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de... Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti,
e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de... Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria exclamou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Amém. Gente, primeiro sim das nossas vidas. O Senhor, quando preparava essa palavra de hoje, Ele tocou muito forte na questão do sim. Porque quando Deus faz um chamado, precisa de uma resposta. E quem é que dá essa resposta para Deus? A gente, né? Fala para o seu irmão, você dá a resposta para Deus. Deus te chama e quem dá a resposta é você. Você dá a resposta para Deus. E assim, gente, desde sempre, desde muito sempre, Deus, Ele nos atrai. Por que Deus nos atrai? Porque a gente carrega uma marca com a gente. E assim, eu separei essa passagem aqui, guardem ela no coração, da resposta positiva de Maria, que a gente fala cuidadosamente, né? O sim de Maria, apesar de não ter um sim, mas a resposta é uma resposta de: estou aqui, eis a serva do Senhor, né? Faça-se em mim conforme a sua palavra, ou seja, disponibilidade. Deus chama quem está disponível, ou seja, todos nós aqui estamos disponíveis a Deus, pelo menos eu entendo que sim. Por quê? Primeiro princípio da castidade, da vocação, é a disponibilidade, chamado de Deus. A disponibilidade é o chamado de Deus, porque desde o princípio, Deus colocou dentro de nós, e até legal que o último tema foi, que o fogo deverá ser alimentado, né? O fogo deverá ser alimentado. Dentro de nós tem realmente esse fogo. E aí, para a gente sintetizar até melhor essa questão assim, o que nós trazemos, o que atrai a Deus? Porque assim, onde até no batismo a gente estava falando sobre isso. Lá em João, no capítulo 6, Jesus ele vai falar que ninguém vem ao Pai se Ele não o atrair. Ele fala isso para as pessoas, para os discípulos. E ele fala isso no momento onde ele está falando sobre a Eucaristia, quando ele está falando do seu corpo glorioso, quando está falando de pão e vinho, que ele é, na verdade, verdadeira comida, verdadeira bebida, e isso escandalizou as pessoas. E ele fala que ninguém vai ao Pai se o Pai não o atrair. E aí, refletindo sobre isso, o que é a atração de Deus, né? Por que Deus nos atrai? Da onde nós nos sentimos atraídos? Primeiro, o dom da fé que nos é dado por Deus, ele de fato é dado por Deus, apesar da gente precisar alimentar a nossa fé, mas fé é um dom que Deus nos dá. Por isso que nós temos atração por Deus, a gente tem atração de realização nas nossas vidas. Tem gente, por exemplo, que tem tudo, mas não se sente realizado. Tem alguma coisa ali que é a atração. Todos nós carregamos isso, porque Deus nos fez homem, mulher e soprou sobre nós uma alma animada. Então todos nós temos essa inquietação no nosso coração. E é legal que assim, desde Gênesis, quando Deus colocou essa atração no ser humano, e quando o ser humano ele pecou, ele faz uma pergunta: Adão, onde você está? Ele chama Adão. E aí Adão, ele precisa mostrar para Deus de fato como ele está. E Adão e Eva tinham pecado no paraíso. E aí Deus olha aquela situação deles, e eles estão disponíveis ali no paraíso, e aí há uma necessidade de um batismo. Por quê? Antes, todos nós estávamos próximos de Deus, a humanidade. Nossa humanidade, ela era próxima de Deus, perto dele, tocava em Deus, ou seja, nós vivíamos as bem-aventuranças eternas já de Deus, no paraíso.
Quando nós pecamos no paraíso, houve essa necessidade de regresso a Deus. E aí, essa necessidade de regresso a Deus é um desejo nosso no coração das coisas eternas. Então, primeira coisa nossa, né, que Deus nos atrai. Ele nos atrai porque um dia nós perdemos as bem-aventuranças de Deus. Perdemos. É uma realidade humana hoje, o nosso regresso. Por isso que cada um de nós fomos batizados. Vocês lembram, por exemplo, do batismo de vocês? Quem batizou depois, sei lá, com uma idade meio que da razão ali, depois dos 10 anos, 15 anos de idade? Quem batizou depois dos 15 anos? Aí tem gente. Quem batizou pequenininho nem vai lembrar, certo? Nem vai lembrar. Só que essa marca Deus depositou em todos nós. E aí tem uma questão. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma vocação. Certo? Certo ou não? Sim. Aí nós vamos entender. Todos nós, batizados, recebemos uma vocação. E essa vocação dos batizados, que isso aí é para geral, everybody, todo mundo. Hoje eu estou bilíngue, né? Eu estava falando bastante inglês com a irmã hoje. Para todo mundo. Todo mundo já tem essa vocação para participar do sacerdócio de Cristo, que aí é a missão de Cristo, e são os 3 pilares: sermos sacerdotes, todos nós, profetas e rei. Olha que coisa, fala para o seu irmão: sacerdote, profeta e rei. Todos nós que somos batizados. Então, essa atração por Deus que nós temos ao seu chamado, por exemplo, Adão, onde estás? Marcelo, onde estás? Movimento Reviva. Mateus, onde estás? Júlia, onde estás? Gabi, onde você está, menina? Né? Essa pergunta Deus faz para todos nós. Todos nós. Que carregamos já essa chama de batismo nas nossas vidas. Para sermos, que somos batizados, como eu disse, sacerdote, profeta e rei. E aí eu separei até uma coisa para vocês, inclusive, eu queria resgatar uma coisa que a gente não vê nas nossas vidas, porque como eu falei, às vezes quando a gente é batizado, a gente já é pequeno, a gente é uma criança. E olha só que o que acontece na celebração do batismo, depois que você é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, você é ungido. Você é ungido. Ungido no óleo. O padre, ele passa um óleo em você, na unção pós-batismal. Isso aí, isso mesmo. Ele faz um sinal de você com a unção do óleo, e é um óleo perfumado, é um óleo da crisma. E esse óleo da crisma, a oração que ele vai fazer: queridas crianças, né? Ou eleito, que o Espírito Santo as consagre com este óleo, para que vocês participem da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora vocês fazem parte do povo de Deus. Sigam os passos de Jesus e permaneçam nele para sempre. Olha que bonito isso. Todos nós recebemos já essa missão, e às vezes acontece que a gente não olha para essa nossa missão, já que é humana, já é uma missão que nos foi dada por Deus, de fato sermos Cristo na vida do outro, vivendo o seu sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, vivendo as bem-aventuranças de Cristo. Já tem esse convite para nós, já está lá. Porque sabe o que acontece? Às vezes quando a gente fala de vocação, acontece que há muita confusão assim: meu Deus do céu, será que vocação é uma profissão? Não é, não necessariamente é uma profissão. Você pode muito bem, por exemplo, ser pai, mãe, e talvez você está numa profissão que você precise dela. Você precise dela. Precisa fazer dinheiro. Se eu falar para o paizão ali do fundo, falar: paizão, ó, é o seguinte, paizão, vamos supor, eu estou só suponhando, tá? Não que seja real, mas vamos supor que o paizão lá, ele lá com a esposa, com o filho,
ele sempre quis ser, sei lá, bombeiro, mas ele trabalha em outra profissão que ele ganha mais dinheiro. Aí ele recebe uma proposta para ser bombeiro para ganhar um salário mínimo. Você seria? Não. Você ia cuidar da sua família, né? Então, coisas assim que a gente precisa compreender. Não é necessariamente uma profissão, é um estado de vida. Deus nos chama para um estado de vida. Então, por isso que nós primeiramente somos chamados a participar da missão de Jesus. A gente não precisa, enquanto na nossa vida aqui, antes, vamos dizer assim, da gente escolher um estado mesmo de vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas primeiramente viver esse sacerdócio nosso que é comum de todos. Todo mundo é chamado a isso. Você é chamado a ser sacerdote em Cristo no seu cotidiano, viver isso, você resgatar essa unção pós-batismal que você recebeu, e inclusive você recebe esse óleo novamente lá na crisma. Não sei se vocês lembram disso. Todo mundo recebe novamente esse óleo. É aí a questão de ser profeta. O que é ser profeta nos nossos mundos de hoje? O profeta é aquele que denuncia, o profeta é aquele que anuncia, o profeta é aquele que ele não se conforma com as injustiças desse mundo, nem com a própria vida. O profeta, ele é chamado. Não teve lá o chamado de Samuel, que Deus chama Samuel lá 3 vezes, aí ele não entende o chamado e pergunta lá para o seu ancião: olha, eu estou ouvindo uma voz aqui, toda hora estou dormindo, vem uma voz que me chama: Samuel, Samuel, o que eu faço? Aí ele: quando você ouvir essa voz de novo, fala o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Simples. Aí Deus chama de novo: Samuel, Samuel. Ele: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E Samuel, ele começa lá a vida de profeta. Profeta que anuncia, profeta que também ele vai, como fala? Denunciar. E nós na nossa vida precisamos também denunciar situações de pecado na nossa vida. Essa é o profeta. O profeta, ele é chamado a isso. E o rei. O que é o rei? Como é que Jesus nos ensinou a ser rei, né? A viver a missão do seu reinado, a missão do reinado de Jesus: servindo. Fala assim para o seu irmão: você precisa servir. Você precisa servir. Para ajudar em Jesus na missão, a gente precisa servir. A centralidade do nosso mundo hoje, quando a gente vai pensar a respeito de mundo mesmo, quando a gente vê os poderosos do nosso mundo, a gente vê que parece que as coisas toda da nossa vida, vamos pegar assim o mundo geral mesmo, ela está concentrada em poderosos, numa presidência. Não que seja importante, obviamente, líderes na vida humana. Só que Jesus, Deus, na verdade, quando ele chama Maria, quando o anjo Gabriel vai lá e anuncia o chamado de Deus, o Senhor está dando uma resposta para a humanidade a respeito do nosso chamado. Deus chama os filhos batizados, renascidos pelas águas de Deus. E isso é para mostrar também que toda a centralidade do mundo não está concentrado em quem tem poder. Não está concentrado em quem tem poder. Não está concentrado, por exemplo, se o poder que a gente mede sobre uma pessoa é por conta da sua popularidade, por exemplo. Se aquela pessoa tem muito dinheiro, se aquela pessoa tem muitos bens materiais, se aquela pessoa fala bem, se ela tem uma conta no Instagram muito legal, que tudo bonitinho, ou se ela tem um canal lá no YouTube que ela faz de um jeito que você gosta muito. Estou falando que a gente não possa admirar pessoas. É bom a gente ter boas referências, mas o que eu quero dizer é que o centro no mundo não está nas popularidades, entende? O centro do mundo, o centro das decisões não está nas popularidades. Deus, ele enviou o anjo a uma cidade pequena de Nazaré. O centro lá daquela época era Jerusalém. Deus, ele muda toda a lógica da pessoa, onde entende que, nossa, vai vir um sacerdote, profeta e rei lá em Jerusalém, que é o que faz mais sentido. É o que o povo judeu esperava, que venha um sacerdote, profeta e rei lá de Jerusalém, porque é o grande centro, é o popular,
é a popularidade, onde os grandes escribas, os mestres da lei estão. Lá é onde vai acontecer o chamado do profeta, sacerdote e rei. Mas não, Deus inverte a lógica das nossas vidas. E Ele vai à cidade de Nazaré, periferia. Nazaré é periferia. E Deus escolhe lá uma jovem desposada em casamento a outro jovem chamado José. Para ser mãe de quem? De Jesus. Então, Deus inverte a lógica. Deus, Ele, na nossa vida, Ele nos chama para a liberdade. E não a gente encontrar a liberdade nas popularidades. Nós nunca seremos felizes, plenamente felizes, se nós buscarmos Deus na lógica do mundo. Se a gente procurar Deus na lógica do mundo, a gente vai se perder, vai se frustrar. Vai se frustrar. Se a nossa lógica de vida hoje, felicidade, está muito linkada a bens, dinheiro, popularidade, nossa lógica está totalmente errada. Porque Deus já mostrou que não é a lógica dele. A lógica dele é na periferia, na simplicidade dos nossos corações. E aqui eu não estou fazendo, como fala, uma palavra, trazendo uma palavra para vocês, que as coisas materiais não nos possam trazer dignidade. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a lógica, uma lógica que muitas vezes a gente se perde a respeito sobre felicidade. E vocação, ela está muito relacionada à felicidade também. Quando a gente fala sobre realização de nossas vidas, se nós estamos plenamente realizados. Esses dias eu estava lendo uma matéria de um jogador, que ele, muito bem ranqueado, assim, ganha muitos milhares de dinheiro, e ele numa entrevista, ele falou que por mais que ele ganhava a partida, ele não estava se sentindo feliz. Por mais que ele estava ganhando jogos, ele não estava se sentindo pleno. Aí você me fala, como uma pessoa que tem tudo, mas no coração dela parece que não tem nada. Eu tenho certeza que vocês devem ter vários exemplos de ver aí no nosso mundo de hoje, os indivíduos que têm tudo, mas ao mesmo tempo parece que não tem nada. Porque, como eu disse no início, todos nós fomos chamados a algo muito maior do que essa vida que passa. Todos nós fomos chamados a um plano maior de Deus, entende? Muito diferente. Por isso que o sim de Maria, ele é muito importante para nós. Essa resposta de Maria, ela é muito importante para a gente entender esse sim. E ela é uma pessoa, Maria, né, é uma mãe muito inteligente nessa questão, na sua simplicidade. Por quê? Porque Maria, ela sempre meditou tudo no coração, ela sempre discerniu, mesmo ela sabendo a vocação dela como mãe de Jesus, mãe do Salvador, ela sempre foi muito bem na escuta. Eu queria passar só mais uma passagem para vocês aqui, para a gente falar que o contrário também é verdadeiro, quando Deus encontra um coração que não está disponível a Ele. Peguem na Bíblia de vocês, lá em Mateus capítulo 8, versículo 18, para a gente conseguir aqui mais um entendimento a respeito disso. Mateus 8, capítulo 8, versículo 18, isso, exato. Relembrando aqui, todos nós fomos batizados, sim ou não? E essa missão de sermos ungidos por Deus, qual é a missão? Quais a missão que a gente participa com Jesus? Sacerdote, profeta e rei. Todo mundo é chamado, amém? Vamos lá, versículo 18. Discipulado. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores.
Respondeu Jesus: as raposas têm tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Vou repetir: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha o que Jesus fala para esse escriba. O escriba, voltando lá, né? Que centralidade, popularidade, inteligência, conhecimento da palavra. Jesus fala assim: as raposas têm suas tocas, e os pássaros o seu ninho. Primeira vez que eu escutei essa palavra, eu não entendi. E aí, eu com a minha mãe, a gente estava escutando uma homilia de um bispo, e ele, categoricamente, ele falou a respeito dessa passagem, e serve muito para a questão da vocação, porque assim, a gente tem um chamado de Deus nas nossas vidas, isso é, como fala, unanimidade, todos nós temos, que seja esse chamado de sermos profeta, sacerdote e rei, e aí nós somos chamados também a um estado de vida específico, Caio, eu vou falar de 4 aqui, que basicamente os ministros ordenados, certo? É chamado a uma ordem, seja padre, temos os padres, os diáconos, os bispos, enfim, e aí tem matrimonial, certo? Que eu acredito que é bem popular também, matrimonial, a questão dos vocacionados, tem pessoas que são vocacionadas, freiras, frei também, frei é uma pessoa vocacionada, tem frei, eu conheci um, já passei uma temporada lá, foi bem legal, que é lá em Jaguariúna, ele era frei, só não, né, frei, mas também tem freis que são padres, certo? Tem padre que é frei, Frei Gilson, exato, Frei Gilson, ele é frei e padre, tá? E também tem a 4ª, que é o laical, né? O leigo, chamado ao leigo, também é uma vocação. Tem gente que foi chamado à vida de solteiro, de solteira, só que isso, não é para ficar triste. Uma cara de desânimo, velho. Nossa, deixa eu me recompor aqui, meu Deus. Até ficou mole o corpo aqui agora. Caramba, velho. E tem o chamado a ser solteira no mundo, viver a vida de leigo, ai. Também é um chamado. Tem gente que não se vê. Engraçado, foi essa semana ou semana passada, eu não lembro. Recompõe aí, menina. Jesus falou assim, alguns, ele fala assim, da questão matrimonial. Alguns, Deus os fez assim, porque alguns não têm vocação matrimonial. Deus os fez assim. A outros, o mundo o fez assim. Ele fala, a outros o mundo fez assim. E uma terceira ele coloca, e outros, a pessoa se fez assim por causa do reino de Deus. Olha que legal, ele colocou 3 situações. Isso eu falo para a questão matrimonial, tá? Por conta que assim, realmente, principalmente na vida de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas o chamado que Deus, né, vamos colocar assim, se propôs à nossa vida, obviamente não correspondia a isso, a esse estado de vida, ao estado de vida que Deus, na sua condição, ali, verdadeiro homem em Jesus, obviamente é casado com a humanidade. Por isso que nós falamos que a igreja é a noiva de Cristo. Então, um estado diferente. E outros, ele fala que o mundo fez assim. Sabe por que ele fala que o mundo fez assim? Às vezes a gente escuta tanta baboseira. Tem gente que desistiu do amor, velho. Tem gente que desistiu, por exemplo, de um casamento, que fala assim, por exemplo, mulher não presta. Ou a mulher fala, homem nenhum não presta. Aí vai escutar o sertanejo da vida lá, que fala um monte de coisa lá sobre traição, sobre as situações assim, e a pessoa fala assim, ela está certa, com todo respeito, mas a cantora lá está certa, não presta. Mas por quê? O mundo o fez
fez assim. Desamor, isso não pode. A lógica, lembra? A popularidade, a lógica do mundo não pode ser a lógica de Deus. Precisamos ser filhos e filhas de Deus sarados, curados, como identidade, para a gente entrar na lógica de Deus, não na lógica do mundo, para não ser na passagem como Deus, quer dizer, que o mundo fez assim, tá? E o outro que realmente larga tudo e vai viver no casamento com a igreja, com o reino de Deus ali, né? O casamento de ser, por exemplo, um sacerdote, o bispo, o diácono, enfim, então existe esse estado de vida também que muitos são chamados também a viver esse estado de vida. E essa vocação, as vocações em si, é para que a gente possa ser sim, no meio do povo, repetindo a base, sacerdote, profeta e rei. Olha só, no mundo, a missão de Cristo. Quem na vida matrimonial vive essas três condições aí, também, sacerdote, profeta e rei na sua casa, porque essa família, a sua vida matrimonial dá testemunho de Cristo. Essa é a lógica de Deus, darmos testemunho de Deus. O mesmo vale para o padre. E aqueles que não estão curados, precisam se curar da sua identidade. E aí, essa passagem vai fazer total sentido agora. Por quê? Quando Jesus fala assim, quando Jesus fala que as raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, sabe do que ele está falando? Dos demônios. Acredita? Jesus está falando sobre os demônios aqui. Porque olha só, o escriba chega para Jesus falando: mestre, eu vou te seguir. Eu digo sim. O que ele falou? Jesus, eu digo sim. Jesus fala isso aqui, da raposa. Porque o que ele está querendo dizer? Olha, você diz sim, eu entro no seu coração, você foi batizado, batizada, te dei uma missão, te dei um chamado, eu entro na sua vida, porém, os demônios, ele já vem e tira esse sim de você. Por quê? O conto da raposa é mais ou menos que a raposa é a ideia de traiçoeira. A raposa é traiçoeira. E aí ela está nas suas tocas. E quando Jesus entra nas escuridões das nossas vidas, o que acontece com a ovelha? A raposa vai lá e come, e pega. Então, por que ele está querendo dizer isso? Porque muitas pessoas ainda estão carregando coisas que o demônio está colocando. Então, a raposa tem suas tocas, os pássaros têm seus ninhos. Às vezes a gente dá um sim para Deus, mas não é verdadeiro. E quando Jesus vai lá, entra na nossa vida, o que a raposa faz? Sai da toca. Os pássaros, nosso comodismo, volta para o seu ninho. Jesus tinha tudo, ele tinha uma casa. Ele não está falando simplesmente, é que eu não tenho uma casa. Ele está falando assim, eu não tenho uma casa no seu coração. Eu não tenho uma casa aí. Porque quando eu entro, não vejo mais santidade. Você falou sim para mim, não quer mais viver santidade. Eu tenho um chamado para você, a um estado de vida específico. Estou te chamando. Só que quando você dá a oportunidade de dar um passo na sua vocação de vida, ao seu estado de vida, você começa a dar ouvido às raposas, os pássaros já voltam para os seus ninhos. Entende? Já viram aquela passagem também que a semente vai caindo no meio do caminho e os pássaros vêm, tira aquela semente do caminho e volta. O mesmo acontece, está falando dos demônios. Então não é errado a gente falar que os demônios que existem, eles estão na nossa vida para nos tirar da nossa verdadeira vocação, do nosso verdadeiro estado de vida. E Jesus, ele não quer isso para ninguém, para ninguém. Eu falo assim por experiência própria. Eu por muito tempo eu precisei fazer um discernimento muito grande na minha vida vocacional. Até hoje, obviamente, estou fazendo esse discernimento vocacional na minha vida. Só que graças a Deus, né, aconteceu sim, de muitas raposas, eu alimentar nas tocas do meu coração,
e muitos ninhos eu fui criando para que os pássaros pudessem ficar lá descansando, e não ouvi o chamado de Deus. E Maria, ela ensina totalmente diferente, totalmente diferente. Então cada um de nós precisamos sim olhar para nossas vidas e ver de fato quais é as raposas que eu estou alimentando na minha vida, e quais os passarinhos, né? Quais os ninhos que eu estou criando, as palhas que eu estou criando no meu coração, que está fazendo com que tudo aquilo vai se acomodando na minha vida, e eu fico olhando para as coisas populares da vida, e esqueço de olhar para a minha vocação. Todo mundo precisa tirar um tempo. Se você precisar tirar um tempo, assim como graças a Deus, Deus me abençoou, eu fui fazer isso esse ano, de fazer um discernimento vocacional, procura um padre, um sacerdote, pergunta, fala para ele: padre, tenho dúvidas vocacionais, você pode me direcionar? Faz isso, toma coragem, faz. Tem gente que tem medo de achar assim: pô, se Deus me chamar para ser freira, eu não quero. Calma, Deus também não, né? Talvez as meninas falem assim: nossa, Deus me chamar de freira, meu Deus, eu quero casar. Mas calma, Deus não é um Deus tirano. Deus, ele não é um Deus que tira a nossa liberdade. A gente acabou de ver na passagem. Não é nós que temos que buscar uma liberdade no mundo aqui fora e ficar ninhando os pássaros. Não. A gente não tem que ficar fazendo ninho para os pássaros. Nós já somos livres. Entendeu? Nós já somos livres. Então Deus, ele respeita a nossa liberdade, porque quem nos fez livre foi Deus. Então se Deus, eu não sei se eu tenho um chamado para isso e aquilo, eu quero casar, não quero ser freira, por exemplo, vai lá, faz um discernimento. Às vezes você não se imagina, você não se vê naquilo, às vezes você pode olhar assim para você: poxa, sei lá, eu me vejo casado? Nossa, eu não me vejo casado, não consigo me enxergar casado, não consigo me imaginar com filhos, cuidando de filhos, numa família. Vou fazer um discernimento vocacional, para ver se eu tenho uma vocação ao sacerdócio, a ser uma freira, a ser um leigo consagrado. Você pode ser um leigo consagrado, você pode ajudar na sua comunidade, na sua paróquia, muito bem, ser realizado. Você pode, olha só que beleza, você pode inverter a lógica do mundo. Você pode inverter a lógica do mundo e ser feliz de verdade. Olha que presente que você tem, de inverter a lógica e ser feliz de verdade. Entendeu? Deus não tem caminhos de tristeza para as nossas vidas, Ele tem caminhos de felicidade. Por isso a gente precisa ter coragem, e sim, tirar os ninhos do nosso coração, tapar essas tocas aí, encher de terra ela, para que entre nenhuma raposa, para deixar que Jesus ilumine o nosso pensamento, a nossa alma, e que a gente consiga discernir bem o nosso estado de vida. Se for necessário você, em um ano, ou agora, nem perder tempo, nós estamos aí em agosto, certo? Se for para você tomar coragem, nesse mês de agosto, e falar para Jesus: Jesus, eu confio em vós, e fazer como Maria, como isso vai acontecer? Mas eu estou aqui, quero corresponder. Que faça, que você dê uma oportunidade para você. Estou falando para vocês assim, eu, Marcelinho, não sou nada ainda, mas eu falo assim em estado de vida, fiel leigo, tudo mais, mas se Deus quiser, todos nós aqui seremos, vocacionados para a nossa vida. Outros aqui já vivem, como é o caso do nosso irmão, o Celão aí, vocês viram que fez a animação aí com a Cecília, com a Laura, com a família, que deu sim para a vocação dele matrimonial. E assim, hoje no nosso meio, a gente vê muito pessoas que não querem se comprometer, às vezes quer, por exemplo, eu quero, um exemplo, casar, mas não quer se comprometer com mudança, às vezes quer, sei lá, a mulher ideal para a vida, mas busca, na sua lógica de vida, não quer mudar, quer viver o mundão, já está com tanta besteira na cabeça que acha que coloca um conceito a respeito daquilo, e inverte toda a lógica de Deus. O mesmo vale para a mulherada. Estou falando do exemplo dos homens porque eu sou homem, mas o mesmo vale para a mulherada. Às vezes idealizam um homem, mas às vezes tem que ser, às vezes é uma lógica totalmente fora. E às vezes tem que se comprometer, é compromisso. A gente precisa se comprometer
com o nosso estado, a gente tem que comprometer com o nosso batismo, aquilo que Jesus nos chamou, sabe? E isso é bom fazer isso, entende? É muito diferente. Então, vocação também é compromisso, né? E que todos nós possamos corresponder, nos compromissar com Deus de verdade, dar um sim verdadeiro e deixar que Deus ilumine as nossas vidas para a gente poder viver esses estados. Como eu disse para vocês, por experiência própria, estou fazendo vocacional, está sendo muito bom, estou aprendendo coisas que eu nem sabia, descobrindo coisas a respeito de mim mesmo, da minha identidade que eu nem sabia, questões até familiares, isso é muito bom. E aí para o quê? Discernir o estado de vida, entende? Então, o que eu falo para vocês, e sem me alongar muito nessa palavra de hoje, até mesmo pelo horário, mas que a gente saiba nos compromissar de coração com Deus, para dar uma resposta positiva para Ele, e lembrar que vocação não é tristeza, dá uma resposta para Deus positiva de disponibilidade, ainda fala assim, poxa, vou dar uma resposta agora e não vai ser aquilo agora, há um processo a ser feito para que a gente alcance de fato aquilo. Celão, foi rápido até você casar com a Laura? Até chegar a Cecília? Não, a mãezona ali, né, a dona Lena, até vir lá aí, os seus filhos, demorou os netos, foi tempo. Todos nós precisamos viver bem esses processos da vida e se colocar disponível. Se colocar disponível não quer dizer que você ainda é que você está disponível a responder ao chamado de Deus, E assim, aqui no Reviva, eu falo para vocês, qualquer pessoa aqui que você conversar do Reviva Corpo e pedir ajuda, fala assim, ó, me direciona, algum padre, o que eu faço, conversa, chama, sei lá, Julião, chama a Laís, o Celo, pode me chamar, a Laura, o Plísio, chama a galera aí, Robinho, troca uma ideia, pergunta e vê como é que é. Mas lembra, vocação é felicidade, não é tristeza. Vocação pode dar um friozinho na barriga, mas Jesus diz, coragem. E para finalizar, lá em Apocalipse, Jesus fala assim, ó, se quiser não precisa nem pegar, mas depois você anota aí. Lá em Apocalipse, lá no finalzinho mesmo, depois você vai pegar lá, você vai ver. Olha só o que o Espírito diz. O Espírito e a esposa dizem, vem. Vocês querem acompanhar a Bíblia de vocês? Querem que eu falo? Vocês pegarem aí? Então vai. Apocalipse 22. Capítulo 22, versículo 17. Para a gente fechar. Olha lá, versículo 17, é o final de Apocalipse. No princípio, Deus perguntou para Adão, onde você está? E a mesma pergunta que ele fala para a gente, ele quer ver se a gente está disponível, primeira pergunta. E por fim, ele vai falar que ele vem logo, Jesus, vem logo. Por mais que a gente vive, graças a Deus, a Eucaristia, mas Jesus diz que Ele vem logo. Versículo 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Vamos juntos, do começo. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Lá no 20, aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia! Aleluia!
O Espírito diz: vem. E aquele que atesta, que toma posse, diz: vem. O Espírito diz: vim. Aquele que toma posse diz também: vem. E o Senhor fala: sim, eu volto. Eu volto em breve, para ver a cada um de nós, se diante o livro da vida, se diante o livro das nossas vidas, se diante ao chamado que Deus nos fez, se diante o chamado que Deus nos fez, nós estamos lá, vivendo, correspondendo, respondendo aquele chamado de Deus para as nossas vidas, de fato, como filhos e filhas dele. Feche os olhos rapidinho, só para a gente fazer uma reflexão a respeito de vocação. Que a gente possa aqui rapidamente fazer uma reflexão. Senhor, como eu tenho vivido a minha vida ultimamente, Jesus? Como eu tenho ouvido a sua voz, Senhor Jesus Cristo, na minha vida cotidiana? Que a gente possa refletir, como eu tenho vivido a minha vida? Quais são os meus conceitos de vida? Quais as lógicas que eu sigo para a felicidade? Como eu tenho buscado a felicidade em minha vida? Eu tenho buscado nas coisas, na popularidade, nos bens, na busca incessante por carência? Jesus, como eu tenho buscado a felicidade, Jesus? E agora, Jesus, diante daquilo que queima no meu coração, você, que é filho e filha de Deus, diante daquilo que queima no seu coração, há um chamado de Deus, que seja uma pequena fagulha, que você sabe que tem ali um chamado, que talvez você tenha uma dúvida, como você alimenta e faz um discernimento a respeito dessa chama que Deus te chama para viver? Que a gente possa refletir, com a ajuda também da Virgem Maria, que não teve dúvida, mas fez perguntas inteligentes. Como, Senhor, isso vai acontecer? E você pode perguntar a você mesmo: Senhor, eu tenho esse chamado sim, eu sinto esse chamado, mas como isso vai acontecer, Jesus? Como isso vai acontecer, Senhor? Como é que eu posso te corresponder, Jesus? E aí é o momento da gente poder discernir e ter coragem de dar respostas, assim como a doce Virgem Maria, positivas ao chamado de Deus para as nossas vidas. Amém. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, por curiosidade. Esse assunto provoca vocês, sim ou não? Sim ou não? Vocês sentem que vocês têm um chamado de Deus? Então que a gente possa nessa noite de hoje, poder ter esse momento de intimidade com Jesus e poder fazer uma experiência de discernimento. Não que aqui você vai se sair, amém, né? Porque como eu disse, é disponibilidade. Entenda isso. É disponibilidade, não afobação. Certo? Disponibilidade, não afobação. Mas que a gente possa, nesse momento final de encontro, viver essa experiência de se colocar disponível a Jesus, para a gente poder fazer uma oração de discernimento, uma oração de identidade. Resgate a nossa identidade, resgate a nossa identidade familiar. Hoje Deus nos convida, nos chama a fazer esse resgate nas nossas vidas, até mesmo das nossas histórias, até de lembrar de coisas de quando nós éramos criança, de coisas talvez que nós falávamos como era quando a gente era criança, de coisas que a gente sonha para as nossas vidas, de coisas que a gente tem aquele desejo latente nas nossas vidas. Então vamos fazer essa experiência, sim ou não? Segurando a mão do seu irmão. E aí, Robinho,
para a gente finalizar aquele momento de nos colocarmos disponíveis a Deus, que o nosso sim agora possa ser mais forte, amém ou não? Aí depois é com o ministério, mas a gente vai fazer junto, certo? Primeiro, nesse jeito que vocês estão, nesse estado, chacoalha a mão dela, fala assim, se prepara aí, eu quero ver se você está disponível mesmo. Então todo mundo junto ao sim de Deus. Eu digo sim, sim, sim. Disponibilidade? Eu digo sim, sim, sim. Vocação? Eu digo sim. Eu digo sim, sim, sim. Vida consagrada? Eu digo sim, sim, sim. Vida de leigo? Eu digo sim, sim, Vida de solteiro. sim. Vida matrimonial? Eu digo sim, sim, sim. Solteiro, solteira? Vivendo o amor de Deus? Eu digo sim. Levanta o seu irmão, levanta o seu irmão. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, 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 com força. Eu digo sim para Jesus. Eu digo sim, sim. Levanta os braços dele bem alto. Ei, eu digo sim, sim, sim. Com alegria. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim para Jesus. Eu digo sim, sim, sim. Aleluia. Amém, amém, amém.